Senhor presidente, senadores e senadoras, eu venho à tribuna no dia de hoje, não podia ser diferente, porque esta semana é uma semana especial. Especial, mas que leva a nós todos um sentimento de tristeza e indignação com tudo que vem acontecendo no nosso país. Hoje, pela manhã mesmo, o ex-presidente da FUNAI, senhor presidente, ele fez denúncias gravíssimas, gravíssimas. O senhor Antônio Fernandes Costa, ex-presidente da Fundação Nacional do Índio, ele disse que ele só foi afastado porque um deputado disse que a FUNAI era dele e que ele entendia que os 20 coordenadores regionais deveriam ser indicação dele. Aí ele dizia, mas esse cara não entende nada de índio, de povos originários. Como é que eu vou demitir os profissionais e vou indicar? E ele disse para ele, ou você demite ou eu demito você também. Foi exatamente o que ele fez. Quer dizer que a política da negociata, do dano que se recebe, não tem mais limite. As denúncias que ele fez hoje na Comissão de Direitos Humanos, e quero cumprimentá-lo pela coragem, pela firmeza, o senhor Antônio Fernandes Costa, é da maior gravidade, da forma como o governo Temer está destruindo praticamente aquelas áreas onde é fundamental a responsabilidade com o social. Eu pretendo aprofundar mais esse debate num outro momento e quero, senhor presidente, nesse momento, mas tem isso aqui que é importante também, que foi lá me entregue pelo Vitor Laércio, onde ele mostra, inclusive, que na comunidade europeia já se fala em barreiras humanitárias. Como o Brasil perdeu toda a responsabilidade social, todo o lado humano do debate e das causas, que há um movimento na Europa de criar barreiras humanitárias em relação ao Brasil, tanto no agronegócio, como também na área da indústria. Porque se o Brasil caminhar para esse lado de desumanizar o tratamento com o seu povo, isso não pode continuar. Veja o que fez a Noruega. A Noruega agora, porque o Brasil também se joga no precipício em relação ao meio ambiente, mandou cortar 50% daquilo que ela investia no Brasil em matéria. Foi o primeiro sinal de meio ambiente. É nessa situação, senhor presidente. Veja o Fundo de Garantia, a última agora. Eles diziam que o Fundo de Garantia ia para a mão do trabalhador, agora não vai mais. Estão confiscando o Fundo de Garantia e vão usar o Fundo de Garantia para pagar o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma coisa. Eu fui um dos autores, me lembro que foi uma fusão do projeto do senador Serra, tem que ser dito, quem encabeçou, projeto meu e do senador Jorge Wecker. Criamos seguro-desemprego, não tem nada a ver com o Fundo de Garantia. Agora o governo inventou que para pagar o seguro-desemprego ele vai confiscar o Fundo de Garantia do trabalhador. Não recebe mais, se for pela proposta que está sendo vendida aí à população. Então, é tanta manipulação, senhor presidente, tanta manipulação, que eu resolvi, no dia de hoje, aprofundar o debate sobre a mentira, sobre a desonestidade, sobre a fala fácil e enganosa, a compra de voto vergonhosa, e que esse Senado não pode, senhor presidente, se encolher. O Senado não pode, vendo que o projeto tem, no mínimo, 200 mudanças, que é 117 artigos, entre artigos e parágrafo é 200 mudanças. Como é que o Senado vai dizer o seguinte, olha, o projeto é ruim mesmo, é perverso, é desonesto, é quase que podre o projeto. E como é que o Senado vai votar? E vai dizer que o presidente que estiver lá depois veta ou não o que ele achar. Um presidente que está sendo denunciado, vai ser denunciado amanhã, pelo jornal, né? E vem para cá o afastamento dele, vai ser votado.
O próprio presidente da Câmara quer votar rapidamente isso. E é nesse clima que nós vamos votar as reformas. Por isso, senhor presidente, eu tenho o meu voto já em separado. Eu tive o apoio, quero aqui registrar mais uma vez, da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o apoio da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, o apoio da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, da JUTRA, Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas e também do SINAIT, Auditores Fiscais do Trabalho. E aqui, senhor presidente, eles provam o quanto que esse projeto, além de perverso, que vai na linha de dizer que ele é desumano, o quanto que ele é inconstitucional, em diversos artigos. Ele fere a Constituição Cidadã, liderada por Ulisses Guimarães, por Covas, por Lula, enfim, por Nelson Jobim, por Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, claro, eu já falei principalmente. Ele rasga artigos da própria CLT, nós vamos provar amanhã, inclusive com os juristas que estão lá. Nós vamos provar que o projeto, além disso tudo, de acabar com os direitos sociais, ele rasga também a Constituição. Mas eu vou desenvolver um raciocínio, senhor presidente, que amanhã não poderei desenvolver lá. Senhor presidente, quero aqui fazer uma referência ao cientista astrônomo e escritor Carl Sagan. Ele era mestre em explicar as complexidades do mundo. Há mais de 20 anos, ele assinou O Mundo Assombrado pelo Demônio. A ciência vista como uma vela no escuro. Nesta obra, ele tratou sobre as inverdades que a sociedade é capaz de criar. Inverdades, para dizer mentiras, vindas do governo Temer. Há um capítulo com o título A Arte Refinada de Detectar Mentiras, aqui, dele, onde ele faz uma reflexão sobre os vários tipos de fraude a que somos suscetíveis. Desde questões religiosas, científicas, fanatismo de todos os pensamentos. Carl Sagan demonstra que muitos pseudos-personagens revelam menosprezo pela inteligência das pessoas. É o que o governo está fazendo. Eu aprendi na lógica da vida, nunca ataque todos os teus inimigos ao mesmo tempo. Esse governo usa essa tática ao contrário. Ele ataca o povo brasileiro, ataca o Congresso, ataca o Judiciário e acha que vai se dar bem ainda. Porque ele está expondo o Congresso. Ele quer que o Congresso concorde com os absurdos que eles inventaram da cabeça deles, que o Congresso não pode mexer uma linha num projeto que teve 200 mudanças, que é essa reforma. 117 só artigos. Eles criam uma corrupção insidiosa das atitudes populares a respeito da objetividade científica. Eles se calcam na corrupção, mentem à população e querem que a população, como idiota, aceite que eles estão certos. A pesquisa última mostra 95%, porque a reforma da Previdência era 96,5%, agora a da Trabalhista também é contra essa reforma. Mas vamos em frente, senhor presidente, porque é interessante esse raciocínio. Carl Sagan, ele diz que ele criou um kit da detectação de mentiras. É um conjunto de ferramentas cognitivas e técnicas para fortalecer a mente contra os vários tipos de distorções e mentiras. Reforma Trabalhista e Previdência. E a própria CPI da Previdência também está ajudando para mostrar as mentiras. Entre os pontos que Carl Sagan ensina, estão 4 aqui que eu gostaria de citar, para que todos reflitam. Vejamos. Devemos estimular um debate substancial sobre as evidências, do qual participem notórios partidários de todos os pontos de vista. Devemos considerar mais de uma hipótese
Se alguma coisa deve ser explicada, é preciso pensar em todas as maneiras diferentes pelas quais poderia ser explicado. Devemos nos perguntar por que a ideia nos agrada. Devemos compará-la imparcialmente com as alternativas. Devemos verificar se é possível encontrar razões para rejeitá-las. Devemos quantificar se o que estiver sendo explicado é passível de medição, de ser relacionado a alguma quantidade numérica. Seremos muito mais capazes de chegarmos a uma conclusão e, a partir desse raciocínio de 4 pontos, verificar quem está mentindo. E aqui, claro, é o governo que está mentindo. E a população, que não é boba, já percebeu isso. Observem bem que, abre aspas, esse processo não é apenas uma ferramenta científica. Ele pode ser trazido para o dia a dia das pessoas, nos proteger contra truques e manipulações. Por exemplo, pegam o dinheiro da população e pagam propaganda na grande mídia para dizer inverdades. É manipulação vergonhosa e que a população tem que perceber, mas quem está pagando essa propaganda aí que quer acabar com o direito dos trabalhadores e quer acabar com a Previdência? É o governo que está aí. Observem bem que ele pode ser trazido para a política, como está sendo trazido, para o parlamento, para o discurso dos governos, para as políticas públicas que são apresentadas. É uma questão de você perceber o que se passa à sua volta, a vida do seu país, o que as pessoas esperam dos seus governantes. Observem bem, senhores e senhoras, que a grande virtude desse cientista, Carl Sagan, nos lega é que, no senso comum, na grande maioria, se encontra muitas e muitas armadilhas, que só têm como sanha maior ganância e pelo poder. É isso, ele deixa claro isso. O que está por trás de toda essa engenharia é a ganância, a avareza para ficar cada vez mais bilionários, um certo setor da sociedade, e o poder de alguns. Abre aspas. Além de nos ensinar o que fazer na hora de avaliar uma afirmação, ele nos ajuda a reconhecer as falácias mais comuns e mais perigosas da lógica e da retórica. Fecha aspas. O que estou a refletir aqui, senhor presidente, é que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, apresentada pelo governo federal, a trabalhista, a partir do PLC 38, é uma grande farsa, é uma grande falácia. Ela não é produto para o desenvolvimento e crescimento do país e muito menos para gerar emprego. Como é que tira o direito do trabalhador? Tu tira o direito dele, tu diminui o poder de compra dele. Você meteu a mão no bolso dele. Como é que ele vai comprar se o bolso dele está vazio? Se ele não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a empresa, por sua vez, que abastece o comércio, não tem onde colocar o produto, que está tudo encalhado lá. Consequentemente, começa a admitir lá na ponta, ou seja, dentro da indústria. Eu diria que, pelo contrário, a reforma trabalhista do governo Temer ataca a vida e os sonhos de milhões de brasileiros. As duas reformas, elas atacam diretamente, e foi especialista que me colocaram isso na CPI da Previdência, mais de 100 milhões de brasileiros de forma direta. E indireta, eu diria quase que outros 100 milhões. Tendo como base e ensinamentos, abriu aspas, a arte refinada de detectar mentiras, que pude estudar no final de semana, senhor presidente, e que eu quero que seja registrado nos anais dessa casa. Documentos tantos que recebi, que vão nessa linha, que mostram que o projeto é totalmente inconstitucional,
que fere a Constituição, que eu ajudei a escrever entre 87 e 88, tanto no campo da Previdência como também na reforma trabalhista. Mas aqui o debate é da reforma trabalhista, que a Previdência, acho que nem passa na Câmara, não vai chegar aqui. Mas a trabalhista está aqui, teremos audiências públicas 2 amanhã e teremos na quarta outra votação. Quero dizer que o texto que me deu subsídios para o meu voto em separado é assinado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, NPT, a Associação Nacional dos Magistrados, dos Juízes da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e também pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT. Portanto, vamos às mentiras detectadas por essas entidades, que aqui eu citei, sobre a reforma trabalhista e a vergonha que está sendo esse governo, que quer vender a imagem ao país, à nação, que se fazer a reforma da Previdência, se fazer a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, está tudo resolvido. Não está resolvido coisíssima nenhuma. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar aqui já, que esse é o meu relatório, com o apoio de todas as entidades que citei, no fim dá mais de 8 entidades, e que eu vou ler amanhã, pacientemente. Quem tiver com pressa que não vai lá, porque eu vou ler. Eu vou mostrar que é totalmente inconstitucional, vou mostrar que no mérito também, porque o relator do governo falou de mérito e falou também se é constitucional, eu vou desmistificar de uma vez por todas as mentiras que estão colocadas naquele relatório. Vai dizer para mim que querer que o trabalhador, em vez de receber mensalmente pela CLT, vai receber um salário mínimo por hora, saláriozinho por hora, que vai dar menos que o salário mínimo é melhor, então abra mão aqui, o relator, abra mão do teu salário e vá para lá receber o salário por hora. Se vale para o trabalhador, vai valer também aqui dentro. Ó, está vazio aqui, ó. Aqui. Temos nós 4 aqui. Está vazio. Calcule se o assalariado brasileiro fosse ele, a situação dele é essa aqui. Hoje ele já não recebia nada, que todo mundo vai receber. Mas não estou nem entrando no mérito, cada um tem as suas agendas, e falava na última sexta-feira, quando aqui falei, e tem suas agendas também na próxima quinta ou sexta. Mas e o trabalhador? E digo mais, se eles convocar ele, ó, vou te dar 3 horas, e ele concordar, e por um motivo ele não for, ele vai ter que pagar 1h30 para o empregador. Está aqui nesse projetinho vagabundo, sem vergonha, desonesto, coisa de corrupto mesmo, senão não tinha apresentado. Aqui dentro, senhor presidente, por que eu digo que é corrupto? Porque alguém financiou esse relatório. Esse relatório é só contra os trabalhadores brasileiros. E ninguém financia de graça um relatório. Aí teve jogo no meio disso, nós sabemos que infelizmente é assim. Está aqui o relatório, que foi construído pelos 5% mais ricos desse país. E nós vamos desmontando ponto por ponto. Calcule o senhor, está aqui nesse relatório, são 200 mudanças, que mulher grávida pode trabalhar em área insalubre. Me digam na história do planeta, se tem um único país que bota na lei para dizer que mulher grávida pode trabalhar em área insalubre. Diga um único país do mundo que manda que o trabalhador fique 12 horas, sabendo que a fadiga, o acidente, o mau trabalho, ali vai estar do lado dele. Me diga um país do mundo onde o horário do almoço passa a ser só 30 minutos. Quem é que consegue sair da linha de produção? Porque eu trabalhei em forjaria, fundição, enfim. Eu trabalhei lá nas fábricas durante longo período da minha vida. Eu sempre dou um exemplo e repito. Sai da linha de produção, vai lavar as mãos, vai ali, bate o ponto, porque tem que bater o ponto, sai correndo, pega o bandejão, vai para... Pois almoça, pois tem que entregar tudo lá no refeitório, entrega lá o bandejão, sai correndo de novo,
vai lavar as mãos, bate o cartão de novo, depois vai para a linha de produção. Quero ver quem faz isso em alguns minutos. Qualquer um de nós que sai para almoçar é 1h30, 2 horas. No mínimo 2 horas. E quer que o trabalhador faça em 30 minutos. Eles admitem que propostas, eu estou dando algumas aqui, são absurdas. Mas não, mas vamos votar como está. E quem tiver de plantão lá na presidência, porque não sabemos quem vai ser o presidente, vai vetar ou não. Eu diria que o Senado está na seguinte situação. Ele está entre Judas e Pôncio Pilatos. Judas, porque está traindo o povo. Pôncio Pilatos, porque está lavando as mãos, como Pôncio Pilatos fez, e Cristo foi crucificado. Ele está na crucificação do povo. Presidente, último minuto, ele perde a razão de existir. Para que ter Senado, então, é a casa revisora? É a casa que está aqui para dizer, é constitucional ou não é? Vamos ter esse debate. Esses pontos que destaquei aqui, alguns, mas podia falar de 20, 30, 40, 50, que o tempo terminou, naturalmente, o Vossa Excelência tem que estar coberto de razão. Eu tenho agora lá para presidir a CPI da Previdência, 2h30, os convidados já estão lá. Mas o Senado não pode fazer de conta que não viu o que está aqui. Com que coragem quem fizer isso vai olhar para filho, para neto, para os vizinhos, para os amigos, sabendo que foi ele o que praticamente revogou a Lei Áurea e disse, volte à escravidão para todos, negros, brancos, índios, ciganos, enfim, independente da origem, religião ou procedência. Presidente, obrigado a tolerância de Vossa Excelência.